Aviso: esta é uma história fictícia criada para entretenimento. Todos os personagens e eventos são imaginários. E se a pessoa que sua família mais humilhou fosse exatamente a que tinha o poder de mudar tudo? Meu nome é Valentina. Fui tratada como a ovelha negra por 35 anos. Mas ovelha negra e lobo em espera são a mesma coisa. Só depende de quando o momento chega. Passei anos sendo a ovelha negra da família. No Réveillon, eles abriram minha caixinha de presente e entenderam que a ovelha comprou o curral inteiro. Meu nome é Valentina. Tenho 35 anos. E desde que me entendo por gente, fui o erro da família Marchetti. Não o erro discreto que as famílias escondem com elegância. O erro escancarado, apresentado em jantares, mencionado em conversas de corredor, usado como exemplo do que não se deve ser. Minha mãe, Helena Marchetti, tem o dom raro de transformar a humilhação de uma filha em entretenimento social. Minha irmã Camila aprendeu com ela desde criança. E meu cunhado Rafael? Bom, ele foi o aluno mais aplicado que Helena já teve. Deixei que eles acreditassem na versão que haviam construído de mim. A fracassada. A que abandonou o direito no terceiro ano. A que se perdeu no mundo e nunca voltou com nada para mostrar. Deixei que acreditassem porque a invisibilidade é a armadura mais subestimada que existe. Mas isso foi antes do Natal em Gramado. A convocação veio em novembro, disfarçada de convite. Helena ligou numa tarde de quinta-feira, com aquela voz de mel que ela reserva para momentos em que precisa de algo. Valentina, estamos alugando um chalé em Gramado para o Natal. A família inteira. Quero que você venha. Fiz uma pausa calculada antes de responder. Que surpresa, mãe. Normalmente, o Natal é restrito aos que contribuem para o legado da família Ela Ignahu. Comentário com a facilidade de quem pratica há década. Não seja dramática. Você é minha filha. Claro que seu lugar é aqui. O que ela não disse, mas que eu já sabia, era o motivo real. Rafael estava com problemas sérios. E a família precisava de um bode expiatório na sala para que a atenção não recaísse sobre o que estava realmente desmoronando. Eu servia perfeitamente para esse papel. Aceitei sem hesitar. O chalé ficava em uma das ruas mais bonitas de Gramado. Era um casarão de madeira com 3 andares, lareira em cada sala, vista para a serra gaúcha coberta de neblina, e um pinheiro natural decorado com enfeites importados que custavam mais do que o aluguel do meu apartamento em Florianópolis. Cheguei na tarde do dia 23 de dezembro, 2 horas depois de todos os outros, porque o voo tinha atrasado. Helena abriu a porta com um sorriso que não chegava aos olhos. Valentina, que bom que conseguiu chegar. Ela olhou para minha mala. Uma Ramawa preta. Sem etiquetas. Você deveria ter avisado que seu voo atrasava. Já jantamos. Boa tarde, mãe. Ela me deixou entrar como se tivesse me fazendo um favor. A sala era linda e abafante ao mesmo tempo. Camila estava recostada no sofá de couro com uma taça de vinho tinto, usando um suéter que eu reconheci como Brunello Cucinelli, algo em torno de R$ 4.000. Rafael ficou de pé perto da lareira, o rosto tenso por baixo do sorriso ensaiado. Havia algo diferente nele. Uma rigidez nos ombros que não tinha a ver com postura. Eu sei reconhecer um homem desesperado quando vejo um... Ah, chegou! Camila disse, sorrindo com os dentes. Era o tipo de insulto afetivo que ela usava há anos para me chamar de irresponsável sem ter que assumir a crueldade. Quanto tempo, Val, você está? Ela me analisou dos pés à cabeça com olhos de inventário. Igual. Obrigada, respondi, colocando minha mala perto da escada. Você também. Rafael me cumprimentou com um aperto de mão firme demais. O tipo de aperto que homens inseguros dão quando estão tentando estabelecer hierarquia em 3 segundos. Valentina, só o nome. Sem calor, sem cortesia adicional. Rafael. Helena apareceu da cozinha segurando uma taça de champanhe como se fosse um cetro. Venha ver seu quarto, Valentina. Colocamos você no 3º andar. O 3º andar era lindo, mas era o mais distante de tudo. Vista para os fundos do chalé. Sem lareira. O aquecedor ruidoso. Era o quarto do empregado, transformado em suíte com esforço cosmético. Mensagem recebida. Perfeito, eu disse, com sinceridade genuína. Precisava de privacidade para trabalhar de qualquer forma.
O jantar do dia 24 foi a abertura do espetáculo. A mesa tinha sido posta com esmero doentio, cristais da Bohêmia, pratos com borda dourada, guardanapos de linho dobrados em formato de estrela. Helena tinha contratado um chefe particular para preparar o pernil e o bacalhau. O vinho era um Barca Velha 2017. Eu sabia o preço de memória porque tinha analisado a vinícola como potencial aquisição 2 anos antes. Sentei-me na extremidade da mesa, o lugar naturalmente destinado a quem não tem vez na conversa principal. Camila sentou ao lado de Rafael. No centro da atenção de Helena, como sempre, minha mãe tinha contratado ainda uma babá para tomar conta do Theo, o filho deles de 4 anos, para que os adultos pudessem jantar sem interrupções. Tomás, meu primo mais novo, veio com a namorada nova. Uma moça chamada Bruna que parecia genuinamente agradável e completamente perdida em meio a nós. A festa foi começando como sempre começa. Helena levantou a taça. Quero fazer um brinde. Ela sorriu para Camila e Rafael com aquele calor materno que eu nunca experimentei. Ao meu genro Rafael, que este ano fechou o maior contrato da história da Marquete Construtora. Ao crescimento da nossa família. Ao legado do seu avô, todos bateram as taças. E o também Boris sorri. Tomei um gole do Barca Velha e deixei o tanino assentar na língua. Rafael levantou levemente a taça na minha direção. Um gesto de graça forçada. E que o ano que vem seja ainda melhor para todos nós. Uma pausa milimetrada. Inclusive para você, Valentina. Espero que você encontre seu caminho ainda. Aos 35 anos. Espero que você encontre seu caminho ainda. Camila escondera o sorriso atrás da taça. Helena olhou para mim com aquela expressão de pena que ela tinha policiado ao longo de décadas, até ficar perfeita. Era uma pena que funcionava como uma faca. Suave na superfície, mortal embaixo. Valentina tá bem, Rafael. Ela sempre dá um jeito. Uma pausa. Do jeito dela. Bruna, a namorada do Tomás, virou para mim com o rosto aberto e sem maldade. Você trabalha com o quê, Valentina? Antes que eu pudesse responder. Camila respondeu por mim. Val é consultora. O tom era o mesmo que se usaria para dizer que alguém faz crochê para vender na feira. Ela faz umas coisas com empresa. Nunca entendi bem. Ela sorriu para a Bruna como se estivessem compartilhando uma piada. A gente brinca que ela é a pessoa mais misteriosa da família. Deve ser interessante, Bruna disse, com genuína curiosidade. Eu disse simplesmente. E voltei para o meu prato. A troca de presentes aconteceu depois do jantar, na sala, com a lareira crepitando e Frank Sinatra saindo discretamente das caixas de som escondidas nas paredes. Havia uma pilha considerável de embrulhos debaixo do pinheiro feitas do veludo, papel de presente metalizado, etiquetas com letra caligrafada. Helena começou a distribuir, para Rafael, um relógio Tag Heuer, na caixa original, com uma cartinha manuscrita sobre como ele havia honrado o nome da família. Para Camila, um colar de diamantes de uma joalheria dos Jardins que eu conhecia bem, porque era a mesma joalheria onde meu escritório de São Paulo tinha uma conta corporativa. Para o Thomas, um kit de acessórios para o apartamento novo. Para Bruna, uma bolsa pequena e educada de uma marca italiana. Para o Theo, uma caixinha de brinquedos educativos da Dinamarca. Helena foi até o pinheiro e olhou para baixo, procurou. Procure Maze, então se virou para mim com uma expressão que ela havia treinado para parecer constrangida, mas que eu reconhecia como satisfação disfarçada. Valentina, querida. Ela colocou uma mão no peito. Acho que o seu presente deve ter ficado em casa. Eu tinha certeza que tinha trazido algo para você, mas talvez na correria do embarque. Camila baixou os olhos para o colo, examinando as unhas. Rafael estudava o relógio novo. Não tem problema, mãe, eu disse. Mas tem. Claro que tem. Você é minha filha. O tom era de novela. Eu prometo que assim que chegarmos em São Paulo, eu te dou algo. Uma transferência. Sei lá. O que você precisar. Estava esperando por isso. Precisamente por isso. Eu me inclinei e peguei a sacola de papel craft, que tinha deixado discretamente encostada na parede quando cheguei. Era uma sacola simples, sem logo de marca, amarrada com barbante de cozinha. Ela parecia estranha naquele ambiente de cristal e veludo.
Não se preocupe, mãe. Pus a sacola no centro da mesa de centro com suavidade. Eu vim preparada. Camila olhou para a sacola como se fosse um bicho estranho. Você trouxe presentes em sacola de pão? Trouxe o meu presente para a família, sim. Helena franzou levemente o senho. Valentina, se for alguma lembrança artesanal, eu aprecio o gesto, mas talvez não seja o momento para menos. Não é artesanal. Abri a sacola e tirei de dentro dela uma caixa preta. Pequena, sem embrulho, sem laço. Apenas a caixa. Coloquei-a no centro da mesa. Isso aqui não é para ser aberto hoje, eu disse. Pode ficar aqui até o Réveillon. Abram na virada. Considero um presente de ano novo. Camila riu. Que dramaturgia. Val, sério. Você não mudou nada. Se não pode ser aberto agora, qual é a graça? Rafael perguntou, os olhos estreitando levemente. Havia algo nele que eu reconhecia. O farejador. Ele estava tentando entender o que eu estava fazendo. A graça está no momento certo. Eu disse, sorrindo. Confie em mim. Confiar em você, Camila repetiu com um sorrisinho. Essa é boa. Helena pegou a caixa com a ponta dos dedos, como se fosse verificar o peso, e a colocou discretamente na prateleira da estante, longe do centro da sala. Uma forma educada de esquecer. Eu observei o lugar exato onde ela foi parar. Depois fui para o meu quarto, no terceiro andar. Abri meu notebook e trabalhei até as 2 da manhã. No dia 25, o café da manhã foi servido às 10. Pães artesanais. Frios importados. Suco de laranja espremido na hora. Aquela fartura que Helena organizava com a precisão de uma diretora de arte. Eu desci às 9h30 e fiz meu próprio café na cafeteira da cozinha. Estava sentada na bancada com o notebook aberto quando Helena entrou. Ela me viu ali, com o computador, e franziu o senho. Você está trabalhando no Natal? Estou verificando algumas coisas. Valentina, o tom ficou maternal de um jeito que sempre precedia uma crítica. Você precisa aprender a descansar. Esse é seu problema. Sabe, você se agita com pequenas coisas e perde a visão do todo. Sempre foi assim desde criança. Tomei um gole de café. Você tem razão, mãe. Ela ficou levemente desarmada com a concordância fácil. Esperava resistência. Estou tentando te ajudar. E you say. Fechei o notebook. Como está, Rafael? Uma pausa pequena, quase imperceptível. Mas eu a vi. Bem. Por que pergunta? Parece cansado, ele trabalha muito. É um homem dedicado, claro. Helena abriu a geladeira e fingiu procurar algo que não estava procurando. Era um gesto que ela fazia quando estava desconfortável. A construtora está passando por um momento de expansão. Ela disse. De costas para mim. Rafael está gerenciando projetos novos. É muita responsabilidade. Com certeza. Ela fechou a geladeira sem pegar nada. Por que você está me olhando assim, Valentina? De qual jeito? Desse jeito. Ela acenou vagamente com a mão, como se soubesse de algo. Sorri para ela com toda a inocência que consegui reunir. Só tomando meu café, mãe. Ela saiu da cozinha com a postura ligeiramente perturbada. Abri o notebook de volta. À tarde, enquanto Camila e Helena descansavam, e Rafael ficou na varanda com o telefone colado ao ouvido por quase 2 horas. Fui caminhar sozinha pelo centro de Gramado. A cidade estava linda com as decorações de Natal. A neve artificial cobrindo a rua coberta, as luzes piscando nos telhados dos estabelecimentos. Entrei em um café pequeno, pedi um chocolate quente e sentei perto da janela. Meu celular vibrou. Era uma mensagem do meu sócio, Eduardo, do escritório de São Paulo. Confirmado. O banco aceitou a oferta. A documentação está em processamento. Você tem até o dia 30. Respondi com uma única palavra. Perfeito. Pedi um segundo chocolate quente e fiquei olhando a rua nevada por mais meia hora, em silêncio absoluto. Era o tipo de silêncio que acontece antes de uma tempestade, quando o ar para de se mover e os pássaros somem e o mundo inteiro parece segurar a respiração. Eu adorava esse silêncio. Deixei gorjeta generosa no café e voltei para o chalé. O jantar de Natal foi mais tenso do que o da véspera, embora ninguém admitisse abertamente. Rafael continuava com aquela rigidez nos ombros. Camila o observava com os olhos de uma mulher que ainda não sabe que deve estar preocupada, mas sente que algo está errado sem conseguir nomear. Helena controlava a mesa como sempre, redistribuindo a atenção
e direcionando conversas com a habilidade de quem passou décadas refinando esse poder. Foi durante a sobremesa, um fondue de chocolate com frutas, que Rafael virou para mim com um sorriso que não era um sorriso. Valentina, posso te perguntar uma coisa profissional? Claro, você trabalha com consultoria financeira, certo? Ele usou o mesmo tom que Camila usara na véspera, condescendente com descendência polida, mas condescendência. Entre outras coisas, você entende de reestruturação de dívida corporativa? Helena levantou levemente os olhos, mas manteve a expressão neutra. Entendo razoavelmente, eu disse. Ele inclinou a cabeça. Tenho uma situação hipotética. Uma empresa que tem um passivo relevante com um banco credor e o banco está sendo, digamos, inflexível quanto ao prazo. Hipoteticamente, que você faria? Olhei para ele por um momento. Hipoteticamente? Hipoteticamente, dependeria da natureza do passivo, da garantia oferecida e de quem está do outro lado da mesa. Fiz uma pausa. Às vezes, o problema não é o banco, é quem o banco vendeu a dívida. Rafael ficou completamente imóvel por meio segundo. Foi suficiente, interessante, ele disse, voltando ao fondue. São situações complicadas. Mergulhei o morango no chocolate. Mas sempre tem solução, desde que a pessoa certa esteja gerenciando. Ele não respondeu. Camila olhou para o marido e depois para mim, com aquela expressão de quem percebe que ficou de fora de uma conversa, mas não sabe ao certo sobre o que. Helena tamborilou os dedos uma vez na mesa e mudou de assunto para as reformas que pretendia fazer no apartamento em março. Eu comi meu morango em silêncio. Na madrugada do dia 26, ouvi passos no corredor do segundo andar. Eram passos rápidos, ansiosos. Reconheci o ritmo. Era Rafael. Fiquei quieta na minha cama, olhando para o teto. 10 minutos depois, ouvi a voz dele abafada pelo andar de baixo. Não as palavras, só o tom. Urgente, suprimido. Na manhã seguinte, ele desceu para o café da manhã com olheiras profundas. Dormiu mal? Camila perguntou, com aquela preocupação automática dos casais longos. Não é nada, só um cliente difícil. Eu bebi meu café. Clientes difíceis são uma bênção disfarçada, eu disse. Eles ensinam onde estão as fragilidades do negócio. Rafael me olhou. Eu sorri para ele com toda a gentileza que consegui. Ele desviou o olhar primeiro. Nos dias seguintes, o chalé foi tomado por aquela rotina particular das férias de família. Passeios em grupo pela cidade, visita ao Lago Negro, um almoço num restaurante alemão, onde Helena pediu o mais caro de tudo e depois reclamou que estava salgado. Eu participava de tudo com boa disposição, carregava o Theo no colo quando ele ficava cansado de andar, ajudava a arrumar a mesa e a organizar as compras no mercado. Era invisível do jeito que convinha ser, mas Rafael me observava. Eu sentia o peso dos olhos dele nos momentos em que ele achava que não estava sendo notado. Ele estava tentando montar o quebra-cabeça, tentando entender por que a irmã fracassada de Camila parecia tão despreocupada quando ele sabia, de algum jeito ainda incompleto, que havia algo errado. Na tarde do dia 28, ele me encontrou sozinha na sala quando todos os outros tinham ido para a cidade. Eu estava lendo com as pernas dobradas no sofá, uma edição antiga de O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Ele entrou, viu que eu estava sozinha e ficou parado por um segundo na entrada. Posso sentar? Ele perguntou. É o sofá da família. Ele sentou na poltrona em frente. Ficou um momento olhando para o Fu. Preciso te perguntar algo, ele disse finalmente. Então pergunte. A Marquette Construtora tem um débito com o Banco Estrutura. Ele falou devagar, pesando cada palavra. Na semana passada recebi uma notificação de que o débito foi adquirido por um fundo de investimento. Um fundo chamado, ele parou. Eu virei uma página do livro. Chamado, repeti, sem olhar para ele. Meridian Capital. Virei mais uma página. Nunca ouvi falar. Eu também não. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos nos joelhos. O problema é que o Meridian não quer negociar. Eles querem o valor integral do débito em 30 dias ou vão executar as garantias. E as garantias incluem os 3 imóveis comerciais que estão no nome da construtora, além de um aval pessoal que a Helena assinou. Fechei o livro. Olhei para ele pela primeira vez desde que ele havia sentado. Quanto é o débito?
4,2 milhões. E vocês têm liquidez para isso? Ele não respondeu. A resposta estava no silêncio. Você disse que não. Eu disse por ele, com cuidado. Então, que você quer de mim, Rafael? Ele ficou me olhando. E eu vi o momento exato em que ele foi fazer o cálculo errado. Você tem aquela herança do seu pai, ele disse. Sei que ele deixou algo para você. Não muito, mas o suficiente para menos. Para fazer um aporte inicial. Não é um empréstimo, pode ser um investimento na empresa. Você entraria como sócia minoritária, com retorno garantido em 18 meses. E, Rafael, ele parou. Peguei o livro de volta, abri na mesma página que estava lendo. Não, um batimento de silêncio. Valentina é a empresa da sua família. É o legado do seu avô. O legado do meu avô foi entregue a você para administrar. Você que administre. Você não entende a dimensão do problema, menos. Entendo perfeitamente a dimensão do problema. Olhei para ele acima das páginas. E a resposta continua sendo não. Rafael ficou em pé. O rosto mudou. A cortesia de fachada saiu. E ficou o que havia embaixo. Raiva, frustração, o desespero de um homem que precisa de uma saída e não consegue encontrar uma. Você sempre foi egoísta, ele disse, a voz baixa e afiada. Desde o começo. Enquanto a Camila ficou aqui construindo algo, você foi embora fazer o quê? Consultoria? Você nem conta o que faz. A Helena fica inventando desculpa pra você porque a sua mãe te ama. Mas a verdade é que você é um peso. Você não contribui com nada. E agora, quando a família precisa de você, você se recusa a ajudar. Ele foi embora, antes que eu pudesse responder. O fogo estapou uma vez na lareira. Eu voltei para o livro. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque o que eu tinha a dizer não era para ser dito naquele sofá. Naquela tarde, tinha lugar e hora certos. E o lugar era a sala de reuniões. E a hora era o Réveillon. O jantar do dia 29 foi o pior até então. Helena tinha descoberto que havia um problema na construtora. Não os detalhes, não a dimensão real, mas o suficiente para que o ambiente ficasse carregado. Ela não mencionou diretamente, é claro. Helena nunca mencionava problemas diretamente. Ela os deixava flutuar na conversa como névoa, criando pressão sem assumir a fonte. Estou pensando em revisar o testamento, ela disse no meio do prato principal, sem contexto aparente. Camila ergueu os olhos. Mãe, por quê? Porque tenho idade para pensar nessas coisas. Ela tamborilou levemente a taça. Estou pensando em consolidar os ativos da família. Centralizar a gestão, talvez colocar tudo em um único instrumento jurídico para evitar complicações. Ela não me olhou diretamente, mas eu era o ponto invisível para o qual tudo estava apontando. O testamento. Os ativos centralizar. Eles queriam o apartamento que meu pai havia me deixado. Queriam usar minha herança como garantia para o aval pessoal que Helena havia assinado de forma irresponsável 2 anos antes. Quando Rafael ainda parecia intocável. É uma decisão importante, eu disse calmamente. Você deveria consultar um advogado antes de qualquer alteração. Tenho o Dr. Pinheiro. O Dr. Pinheiro é seu advogado há 30 anos, mãe. Com todo respeito, ele é um profissional da área imobiliária. Para reestruturação patrimonial, você precisaria de alguém especializado. Ela me olhou finalmente. Desde quando você entende dessas coisas? Li bastante, eu disse. Rafael não abriu a boca durante todo o jantar. Na madrugada do dia 30, ouvi um barulho no corredor que desta vez não eram passos. Era a voz abafada de Camila, através da parede do quarto dela. Não dava para ouvir as palavras, mas dava para ouvir o tom. Era o tom de quem acaba de receber uma notícia que muda a paisagem de tudo. Deitei na cama olhando para o teto. Senti algo que eu tinha me esforçado para não sentir desde que cheguei em Gramado, uma pontada funda de pena pela Camila. Não por ela ter perdido o dinheiro, pelo que ela estava prestes a descobrir sobre o homem que ela havia escolhido. Mas pena não muda balanço contábil. E eu tinha aprendido isso cedo. Fechei os olhos. Amanhã era o último dia do ano. O dia 31 começou nublado. A serra estava completamente encoberta, e havia uma garoa fina que tornava o ar frio de um jeito que entrava nos ossos.
Helena acordou com uma enxaqueca. Ficou no quarto até o meio-dia, com Camila levando chá e analgésico. Rafael saiu cedo, sem dizer para onde, e voltou 2 horas depois, com um rosto ainda mais fechado do que na véspera. Eu passei a manhã trabalhando tranquilamente no terceiro andar. Às 4 da tarde, recebi a confirmação que estava esperando. Eduardo mandou a mensagem simples que havíamos combinado. Tudo em ordem para amanhã? Desci para preparar meu próprio lanche na cozinha. Enquanto fatia um pedaço de queijo, ouvi Rafael entrar. Ele parou quando me viu, ficou na entrada da cozinha por um momento. Valentina, Rafael, eu fui grosseiro ontem. Ele disse com a voz de quem engoliu algo amargo para conseguir falar. Me desculpe. Olhei para ele. Era um homem que ainda não sabia que estava pedindo desculpas para a pessoa que segurava o controle de seu futuro. Tudo bem, eu disse. A situação tá me pressionando muito, eu imagino. Ele ficou olhando para o chão por um momento. Você tem razão que eu preciso de um especialista. Alguém que conheça esse tipo de fundo, o Meridian. Você tem algum contato? Alguém que pudesse me ajudar a negociar? Coloquei o queijo no pão com cuidado. Pode ser que eu tenha, eu disse. Mas deixa o Réveillon chegar primeiro. Depois a gente conversa. Ele me olhou sem entender. O que tem o Réveillon a ver com isso? Você vai entender depois. Dei uma mordida no sanduíche. Vai ser um ano novo interessante para a família. Ele ficou me olhando por mais alguns segundos, tentando decifrar alguma coisa no meu rosto. Então saiu da cozinha, sem mais nada. Terminei meu lanche olhando pela janela para a garoa lá fora. Faltavam 8 horas para meia-noite. E a caixa preta ainda estava na prateleira da estante. Esperando, o jantar de Réveillon foi montado com aquela pompa característica de Helena. Taças de champanhe já dispostas na mesa antes mesmo de todo mundo sentar. Um menu de 6 etapas que ela havia encomendado de um restaurante da cidade, músicas dos anos 80 tocando discretamente ao fundo. Uma tentativa de normalidade sobre um chão que já estava cedendo. Todos estavam presentes. Helena, na cabeceira. Camila e Rafael lado a lado, com aquela distância milimétrica que os casais mantêm quando acabaram de brigar. Mas ainda não decidiram o que fazer com isso. Tomás e Bruna completavam a mesa. Eu sentei na extremidade de sempre. O jantar transcorreu em conversas superficiais. Helena falou sobre viagens que pretendia fazer. Tomás falou sobre o apartamento. Bruna elogiou a comida com genuína gentileza. Rafael comeu pouco e falou menos. Camila, a certa altura, me olhou. Val, você tá estranhamente calma. Estou sempre calma. Não assim. Ela inclinou levemente a cabeça. Você está com aquela cara que você fazia quando era criança. Antes de fazer algo? Que cara? De quem já sabe o fim da história. Sorri para ela, sem responder. Às 11h45, Helena levantou e foi até a estante. Pegou a caixa preta com as 2 mãos. Acho que está na hora, ela disse, colocando-a no centro da mesa com uma delicadeza que não havia estado presente quando a tinha descartado dias atrás. Todos olharam para a caixa. Olharam para mim. Eu disse. Helena removeu a tampa. Dentro, sobre o forro preto, havia um único envelope branco e um pendrive de metal escovado. Rafael reconheceu o pendrive antes de qualquer um. Eu vi no momento exato em que a cor saiu do rosto dele. Helena pegou o envelope, abriu, tirou as folhas e começou a ler. O silêncio que se instalou foi diferente de todos os outros silêncios daquela semana. Era o silêncio de quem está lendo a própria sentença. O que é isso? Helena disse finalmente a voz controlada, mas apenas por esforço visível. É o contrato de aquisição, eu disse. O Meridian Capital adquiriu a dívida da Marquette Construtora junto ao Banco Estrutura há 3 semanas. Os 4,2 milhões estão agora sob gestão do Meridian. E o Meridian, mãe, sou eu. O silêncio durou 3 segundos inteiros. Foi Camila quem quebrou primeiro. O quê? Saí do direito, mas não parei de estudar. Mantive a voz tranquila. Fui para a gestão de ativos. Fundei o Meridian Capital há 6 anos com 2 sócios. Somos um fundo focado em aquisição de dívida corporativa em situação de estresse. Gerimos pouco mais de 300 milhões em ativos. Olhei para Helena. Não sou consultora, mãe.
Nunca fui. Helena estava com as folhas na mão, os olhos percorrendo o papel sem conseguir fixar em nada. Você comprou a nossa dívida, ela disse. Como se precisasse ouvir em voz alta para acreditar. Você nos comprou. Comprei o débito. Sim. Rafael empurrou a cadeira para trás abruptamente e ficou de pé. Isso é um golpe, ele disse. A voz saindo tensa e alta. Você armou isso. Você planejou desde o começo para nos destruir. Não planejei para destruir ninguém. Minha voz não mudou. Eu soube do problema da construtora em outubro por um contato do mercado. A empresa estava com dívida real, gestão ruim e garantias sólidas. Era uma aquisição que fazia sentido financeiramente. Independentemente de qualquer coisa. Independentemente de qualquer coisa, ele repetiu com raiva. Você é a família, Valentina. Quando conveniente, sim. Olhei para ele com calma. No jantar do dia 24, eu era a que não recebia presente. No sofá do dia 28, eu era egoísta e peso morto. No corredor do dia 23, eu era assistente carregando malas. Família é um conceito que esta casa usa de forma muito seletiva. Camila estava olhando para o marido com uma expressão que eu não conseguia ler completamente. Parte confusão, parte algo mais antigo e mais doloroso. Rafael, ela disse baixinho. O Maridion existe há 6 anos? Camila, não é a hora menos. Você sabia? Ela perguntou. Você sabia quem era o Maridian antes de ela chegar aqui? Ele não respondeu rápido o suficiente. E Camila é inteligente. Sempre. Você sabia. A voz dela ficou plana. E você tentou usar ela antes de ela poder usar você. Você tentou convencê-la a colocar o dinheiro na empresa. Eu estava tentando salvar a construtora menos. Você estava tentando me salvar a você. Camila ficou de pé também, mas o movimento dela era diferente do dele, controlado, enquanto a empresa afundava. Você sabia que havia um fundo comprado à dívida. E não me contou. Você tentou usar minha irmã como saída, sem me contar nada. Helena colocou as folhas sobre a mesa com cuidado excessivo. O gesto de quem está tentando não perder o controle físico das próprias mãos. Valentina, ela disse. O que você quer? Era a pergunta certa. Era a primeira pergunta genuína que ela me fazia em anos. O pendrive tem os extratos completos das movimentações da construtora nos últimos 18 meses. E incluindo as transferências feitas para uma conta no nome de Rafael que não correspondem a nenhum fornecedor cadastrado. São aproximadamente R$380 mil em 2 anos. Camila fechou os olhos por um segundo. Rafael, ela disse apenas o nome. Baixinho. Ele não respondeu. Vou propor um acordo. Continuei, olhando para Helena. O Maridion não tem interesse em liquidar a construtora. Tem interesse em reestruturá-la com gestão competente. Estou propondo uma conversão parcial da dívida em participação societária de 49%. A empresa continua operando. Os funcionários continuam com emprego. O nome continua existindo. E Rafael, Helena perguntou. Rafael se afasta da gestão imediatamente e devolve os valores desviados em parcelas acordadas. Se houver cooperação, o assunto fica dentro da empresa. Say now, however, os extratos vão para o Ministério Público. Fiz uma pausa. É uma oferta justa, mais justa do que qualquer coisa que eu recebi nessa mesa nos últimos 10 anos. O silêncio que se seguiu durou o tempo suficiente para que lá fora, na rua, os primeiros fogos de artifício do Réveillon começassem. Luzes coloridas atravessaram a janela em pulsos irregulares. Meia-noite, Ano Novo. Rafael saiu do chalé, naquela noite, com a mala. Não houve gritos, não houve cena maior do que já havia acontecido. Houve apenas Camila dizendo, com uma voz que não tremia, que ela precisava de espaço para pensar, e Rafael entendendo que espaço, naquele contexto, significava outra coisa completamente. Helena ficou na sala depois que todos foram dormir. Eu estava na cozinha fazendo um chá quando ela entrou. Ficou parada na entrada, olhando para mim. Você poderia ter me contado antes, ela disse. Não dessa forma. Se eu tivesse contado antes, você teria tentado me convencer a ser generosa com ele antes de eu ter todas as informações. Coloquei a xícara sobre a bancada. E você ainda acreditava nele, mãe. Você não teria acreditado em mim. Ela não rebateu isso, porque era verdade, e ambas sabíamos.
Fiz coisas erradas com você. Ela disse finalmente. A voz tinha perdido a camada de verniz. Era só voz. Não sei se sei pedir desculpa da forma certa. Não precisa saber agora. Ela me olhou. A construtora vai sobreviver? Se deixar que eu ajude a reconstruir, sim. Helena sentiu uma vez. Pequeno, custoso, tudo bem. Ela foi para o quarto. Eu fiquei sozinha na cozinha, com meu chá, ouvindo os fogos lá fora diminuírem aos poucos, até o silêncio completo da madrugada. Voltei para Florianópolis no dia 2 de janeiro. O aeroporto estava cheio de famílias voltando de férias, crianças dormindo no colo dos pais, bagagens empilhadas em carrinhos. O tipo de cena comum que às vezes, dependendo do ângulo em que se olha, parece extraordinariamente bonita. No avião, abri o notebook e comecei a rascunhar o plano de reestruturação da Marquette Construtora. Era um trabalho de meses. Ia exigir auditoria, novos contratos com fornecedores, provavelmente uma mudança de marca. Era exatamente o tipo de problema que eu sabia resolver. Lá embaixo, Gramado desapareceu sob as nuvens. Fechei a janelinha e voltei aos números. Tinha trabalho a fazer. O que destruiu a família Marquette não foi a Valentina. Foi a arrogância de confundir aparência com valor. Eles olhavam para ela e enxergavam o que queriam enxergar. Uma fracassada. Nunca pararam para perguntar, nunca tiveram curiosidade genuína, nunca questionaram a própria narrativa. E esse é o erro mais caro que um ser humano pode cometer, dentro de uma empresa, dentro de uma família ou dentro de qualquer relação. Subestimar alguém simplesmente porque essa pessoa não grita o próprio valor. As pessoas mais perigosas de uma sala raramente são as que falam mais alto.